Maria Lúcia é diretora da 17ª Regional de Saúde, correto? Correto. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença aqui. Maria Lúcia, nós estamos falando aqui de reabertura do comércio, da importância dos empresários não fecharem, de a gente conter a onda de desemprego, que pode gerar uma crise na saúde posteriormente também, inclusive na questão psicológica. E no decorrer dos dias eu quero muito entrar nesse assunto, mas não vai ser hoje. Mas a gente também tem que ver o lado da promotora, Suzana de Lacerda, que também tem a sua preocupação em relação à saúde como um todo. A gente não pode mandar apedrejar a promotora porque ela está preocupada com a saúde, gente. Talvez não seria o caminho, talvez não concorde, ou talvez você acha isso, acha aquilo, mas a intenção dela é de salvar vidas. Então, não há de se apedrejar alguém porque quer salvar vidas, né? Mas vamos lá. O que a 17ª Regional tem hoje de números que possam consolidar ou comprovar algo que baseie a abertura ou fechamento do comércio? Diogo, essa sua pergunta é uma pergunta realmente muito difícil, né? Porque, da mesma forma em que nós temos opiniões divergentes, mesmo o que se tem produzido cientificamente, eles também são divergentes. Então, você tem, por exemplo, um grupo de pesquisadores, ou vários artigos, dizendo o seguinte, que você precisa segurar as pessoas o maior tempo que você conseguir, em especial agora, que estamos entrando no inverno, né? E esta é uma época bastante propícia para o surgimento do influenza, que já é nosso parceiro antigo em termos de gripe. Então, assim, eles dizem que você deve fechar o comércio e que você deve tentar segurar essa aglomeração das pessoas, esta contaminação das pessoas, o maior tempo possível. Existem outros artigos dizendo o seguinte, que você deve ir abrindo gradativamente para que as pessoas se contaminem gradativamente e que elas adoeçam de maneira gradativa para que os serviços de saúde possam dar respostas. Uma coisa é certa, Diogo, acho que assim, quando o dono, né, a pessoa do Móveis Brasília, fala da preocupação de dentro do comércio, isso é fundamental. Ou seja, a preocupação hoje com a propagação da doença e a preocupação de que as pessoas se contaminem rapidamente, esse é o maior problema. Se nós pensarmos que 90% das pessoas vão passar por isso sem grandes problemas, mas que nós temos de 8% a 10% que vão adoecer, e desses 8% a 10%, em torno de 4% a 5%, precisarão de UTI, hoje, na 17ª, nós temos 1 milhão de habitantes. Nesta conta, nós precisaríamos de 5 mil leitos de UTI. Nós não temos isso no Estado. 5 mil leitos se todos ficassem contaminados ao mesmo tempo, que é o que aconteceu fora do país, exatamente, que é o que acontece em Manaus, infelizmente, que é o que acontece no estado de São Paulo, que é o que acontece no Rio de Janeiro. Então, o que houve nesses lugares? As pessoas saíram, as pessoas se contaminaram e elas adoeceram todas ao mesmo tempo. E aí o serviço de saúde não consegue dar resposta. E a gente vê aquelas cenas de guerras que nós temos. Então, acho que assim, essa é uma decisão que não nos compete, né? Para nós, população de uma maneira geral, ou seja, se abre ou se não abre, mas independente de abrir ou não abrir, existem cuidados que são individuais e que são coletivos que nós precisamos fazer. Independente da decisão. Independente, a decisão foi abrir. Tudo bem, foi abrir, mas eu preciso sair de máscara, eu preciso me colocar no mínimo 2 metros de cada pessoa, eu preciso lavar as mãos antes ou depois, se eu não tiver água e sabão, eu preciso usar álcool gel. Então, assim, eu preciso me perceber, enquanto uma pessoa possivelmente contaminada, que em respeito ao outro, e em respeito à minha família, às pessoas que eu amo, eu vou me cuidar. Então, acho que isso é uma regra fundamental. E, além disso, essa clareza importante, né, que o comércio, que os bancos vêm trazendo. Quantas pessoas cabem dentro da loja que é possível manter uma distância mínima de 1 metro? Então, é o número de pessoas que vão entrar. Se as pessoas vão ficar do lado de fora, eu tenho que marcar, eu tenho que ter pessoas cuidando da porta. Do lado de fora. Eu tenho que oferecer álcool gel. Os meus trabalhadores precisam estar de máscara. Então, esses cuidados são fundamentais. Tem uma coisa importante, sabe, Diogo, que eu acho
importante colocar, assim, a gente trazer isso para o debate, que é a questão dos óbitos. A gente fala assim, nossa, não, na 17ª Regional de Saúde nós tivemos 14 óbitos. Parece um número pequeno, né? Não, se comparado a Curitiba é alto. Isso. O problema foram 14 famílias que não puderam velar as pessoas que gostam. Tá, mas... Essas pessoas internaram, saíram do hospital mortas e foram enterradas praticamente. Tá, mas é o seguinte, nenhuma dessas 14 pessoas que morreram por falta de equipamento. Não. Nós não estamos nesse ponto. Não. Elas iriam morrer de qualquer maneira com o coronavírus, né? Então, assim, é importante também deixar isso claro. Nós não chegamos nesse ponto, graças a Deus, e a hora que chegarmos perto da metade desse ponto, eu acho que é hora de fechar a torneira. Fechar novamente. Fechar a torneira. Mas, por enquanto, eu não sei. Você é especialista, você que diz na proporcionalidade do que nós estamos vendo, dos números de leitos disponíveis, há uma possibilidade de flexibilizar e ir acompanhando? A população começou a se descuidar, começou a muita balbúrdia, zoeira, sem máscara e tal, vai lá e aperta mais um pouco. Porque daí a população vai ser refém dela mesma. Daí não vai ter promotora para culpar, não vai ter juíza para culpar, não vai ter prefeito para culpar, nada. Só depende da gente mesmo. Isso. Né? Se nós pensarmos em termos de números de leitos hospitalares hoje, a nossa situação não é uma situação como a do estado de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de Manaus. Hoje nós temos um certo conforto, no sentido de que, se as pessoas adoecerem gradativamente, nós vamos cuidar delas e só vai morrer quem efetivamente tiver que morrer. Acho que esse é o grande objetivo. Isso. As pessoas com comorbidades, né? As pessoas que efetivamente aquele for o momento delas, com Covid ou até sem Covid. Né? Mas esse conforto, ele é um conforto muito tênue, Diogo. Né? Aquilo que nós conversamos, na 17ª, se nós adoecermos todos de uma vez só, nós teremos em torno de 5.000 pessoas. Nós não temos 5.000 leitos hospitalares. Nós temos 76 enfermarias e 36 leitos de UTI no HU, que, neste momento, não estão superlotados. Ontem nós tínhamos 13 pacientes na UTI e 12 pacientes na enfermaria. Isso não é um número alarmante. Entretanto, se nós não tomarmos os cuidados, aí, independente da decisão, esse cuidado precisa ser meu. Né? Ele precisa ser meu, isso precisa ser uma postura minha, precisa ser uma postura do empresário, precisa ser uma postura do lojista, que, independente do que acontecer, essas medidas precisam ser tomadas para que os serviços de saúde deem conta de cuidar das pessoas. Então, vamos lá, pessoal. Se o comércio ficar fechado por mais muito tempo, a queda na arrecadação vai começar a limitar o Estado a investir em saúde também. Ou ele vai ter que tirar de outras pastas. Então, nós não podemos deixar o comércio fechado por muito tempo. Nós devemos tomar uma decisão de abrir o comércio gradativamente dentro do que é possível. Quando os números apontarem, estamos próximos ou chegando ali, não pode deixar chegar muito próximo, porque esse vírus propaga muito rápido. Quando chegar próximo, já foi, já perdeu. Então, até um certo número, coloca aí 5%, 6%, de 4 a 5% vão precisar de respirador, de UTI, então joga para 8%, 9%. Vamos trabalhar com essa margem e vamos lidando com isso. Agora, vai depender de quem? Única e exclusivamente da gente. Porque se você for ao restaurante que tem lá mesa sim, duas não, mesa sim, duas não, de máscara, retirar só para comer e colocar de novo álcool em gel antes e depois, não vai propagar o vírus na mesma velocidade. É de maneira gradativa, como disse a diretora. E de maneira gradativa, a saúde vai conseguir tratar. E as pessoas não vão morrer por falta de equipamentos, por falta de atendimento médico. Vão morrer porque, igual eu sou um cara de risco. Fiz inúmeras cirurgias, tenho um problema no pulmão, sou um cara de risco. Pode meter catéter, pode colocar respirador, que não adianta. Se o corona chegar em mim de vez... Não, mas você é jovem. Mas eu sou jovem, eu tenho outros aspectos positivos. Mas
independente, entendeu? Vou acabar falecendo, mas assim, não estou tratando isso com frieza, estou tratando isso com realidade, com o lado emocional, mas também com o lado racional. Doutor, mais alguma informação importante para nós? Eu acho que tem uma informação importante que eu gostaria muito de aproveitar, Diogo, essa Tá oportunidade. aberto. Muito obrigada, agradeço muito. Eu acho que é a questão dos testes rápidos. Isso. Não é? Os testes rápidos foram liberados. Me permita. Londrina, proporcionalmente, tem mais óbitos do que Curitiba, correto? Correto. Na proporção de habitantes. Os óbitos aqui não foram por falta de atendimento na saúde, não. É outro fato. Isso não pode indicar que nós já estamos num pico maior de contaminação do que Curitiba, única e exclusivamente isso, ao contrário do que estarmos numa situação mais grave do que Curitiba em relação ao número de óbitos, porque em relação ao número de contaminação a gente está abaixo de Curitiba na proporção de 1 milhão de habitantes, né? Mas o número de óbitos a gente está acima. Será que pela falta de testes e a gente não saber de fato quantos foram contaminados, nós já não estamos num nível muito mais acima do que Curitiba ou não dá para afirmar isso por causa de outra variável? Não dá para afirmar isso. Não dá para afirmar isso, né? Por que não dá para afirmar isso, Diogo? Porque nós não temos testes suficientes para toda a população. Nós não temos. Existe um teste que é mais fidedigno, digamos assim, que é o RT-PCR, que ele é o SWAB, aquele que você coleta a secreção do nariz e da orofaringe. Tá, esse eu fiz. Isso. No nariz. Esse é o melhor ou não? É o melhor. Tá. Porque ele identifica a presença do vírus. Tá. Então, ele diz se vocês têm o vírus ou não têm o vírus. E se eu já tive e não tenho mais, ele identifica também? Não, por isso que ele é feito só até o 7º dia. Entendi. Tá? Depois do 7º dia, se mesmo que você tenha se contaminado, você não tem mais a presença do vírus, ele não identifica. O teste rápido, Diogo, que aí é há também uma grande polêmica, né? Quanto essa que você brincou aqui, que eu gostei muito, tira o casaco, põe o casaco. Daquele tradicional filme, né? Isso, né? Achei muito interessante. É o seguinte, o teste rápido, ao contrário deste outro, ele me diz que, recentemente, ou há algum tempo atrás, eu tive contato com um vírus. Tá. Certo? Então, por exemplo, eu vou e faço o teste rápido. Ele vem positivo. Isso significa que eu tive contato e que eu desenvolvi anticorpos contra um vírus. Pode ser o coronavírus, pode ser o influenza, então pode ser o vírus da dengue. Então, esse positivo do teste rápido, ele não me dá a resposta. Não Você serve de é parâmetro. imune. Não. Ele não te dá esse parâmetro. A gente ainda não sabe se quem pegou está de fato imune. Nem isso a gente sabe. Não sabemos. É complexo. Por isso que eu falo, não podemos apedrejar a promotora de justiça também. Calma, pessoal, calma. Muita calma nessa hora, né? Calma, isso. devagar. E o teste só pode ser coletado a partir do 8º dia, se você estiver há 3 dias sem sintomas, porque ele avalia a quantidade de anticorpos que você produziu. Entendi. Então, e os anticorpos, no teste, ele te diz o seguinte: você teve contato recente ou você teve contato remoto. Ele não te dá a resposta de que você é imune ao coronavírus. Isso é uma coisa importante, Diogo, porque eu já vi pessoas dizendo, eu fiz o teste rápido e ele deu positivo, portanto, eu sou uma pessoa liberta. Não, você não é uma pessoa liberta. Fique esperto com essa informação. Você fique esperto, não é? Porque você pode adoecer e adoecer outras pessoas. Muito bem. E esse é um momento muito complexo, Diogo, porque nós não temos certezas. Nós temos apostas. Até agora fizemos as apostas certas. Fechamos na hora certa, organizamos os serviços, certo? Então, tudo isso aconteceu. Mas nós trabalhamos basicamente com apostas. O vírus é novo e nós não temos certezas, infelizmente. Por isso a importância de monitorar dia a dia como os órgãos municipais e estaduais de saúde estão fazendo. Sim. E na medida em que os números vão mudando, as decisões vão mudando também, junto com a responsabilidade tanto que o Estado quanto o município apontaram até agora, quando mandaram fechar e quando mandaram abrir o comércio de Londrina. Muito obrigado pela sua presença, o espaço está aberto. Diogo, agradeço imensamente. Se quiser vir aqui todo dia, está aberto também. Eu acho que é o momento da gente informar. Claro, né? claro. Obrigado. Agradeço imensamente e parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Obrigado. Eu que agradeço imensamente. Obrigada. Obrigado, doutor.